Tanto eu queria ler Acabei aqui. de apertar, Antônio. Agora tá. Quer que eu recomece para ficar gravado? Fica à vontade, pode sim. Tá. Então, reiniciando, então são 15 horas e 15 minutos. Eu queria dar início à nossa reunião plenária ordinária do mês de agosto de 2021, de forma online, em função da pandemia que ainda nos assola. Queria dar boas-vindas a todos e vou ler aqui a pauta da nossa reunião de hoje. Depois da verificação dos presentes, aprovação das atas das duas reuniões anteriores, alguns informes dessa presidência e da diretoria. Vamos tratar do assunto da ativação da comissão de comunicação do Conselho, né? Vamos falar também das duas solicitações feitas pelo conselheiro Mário Jefferson e deliberação sobre atualização do plano de ações para as atividades e, por final, um espaço para informes ou para a palavra dos conselheiros, né? Vamos dar início, então, a Natália poder fazer a verificação da presença. Natália, por favor. Representante do gabinete do prefeito, Elisângela de Fátima César e Denison Aparecido da Silva. Secretaria de Turismo e Cultura, Natália, presente. Secretaria de Educação, Plínio de Oliveira Macedo Júnior. Representante do Departamento de Comunicação, Márcia Matos e Simone Virgínia. Secretaria de Planejamento, Marcela Mantovani e Luciano de Moura Martins. Ausentes. Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Leandro de Melo Fonseca e Maria Tereza de Moura. Leandro Cedim está presente. Representante da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, Priscila da Silva Migoto e Vitor Franco Vargas. Ausentes. Secretaria de Meio Ambiente, Getúlio. Ausente. Laís. Também está ausente. Secretaria de Esportes e Lazer, Tiago Bernardes e Silvana Aparecida. Ausentes. Secretaria de Segurança Pública, Bruno dos Santos Nogueira e Felipe Berti Braga. Ausentes. E representantes da Unital, professor Benedito e professora Maria de Fátima. Ausentes. Estou fazendo rapidinho, gente, porque eu estou acompanhando aqui a lista das pessoas que estão presentes, então eu já consigo ver se está também ou não, tá? Representantes da sociedade civil, Fórum de Artes Visuais e Design, Luiz Cláudio Daniel. Presente. Setorial de Artesanato, Paulo Bonani. Paulo Bonani, presente. Setorial de Patrimônio Histórico, Arquitetura e Urbanismo, Antônio Celso. Presente. Setorial de Audiovisual e Arte Digital, Bruno Carvalho. Ausente. Setorial de Música, Guilherme Rossal Alves. Presente. Está presente. Obrigada, Guilherme. Fórum Setorial de Artes Cênicas, Mike Vinícius e Ronaldo Robles. Presente, Mike presente. Obrigada, Mike. Setorial de Cultura Popular, Reginaldo.
Está ausente. Suplente, Rosane Rezende Leandro, também está ausente. Setorial de Instituições Culturais Não Governamentais, Mário Jefferson Leite Melo. Jefferson, presente. Setorial de Patrimônio Cultural, Material e Imaterial, Zaira Maria. Está ausente. E Setorial de Literatura, Livro, Leitura e Biblioteca, Leandro Monteiro Oliveira. Está ausente. Pessoal, os convidados, por favor, deixem seus nomes aqui no chat para que eu possa anotar, tá? Para constar na lista de presença e as suas representações também. Então, estamos iniciando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conselheiros presentes. Bom, sobre essa frequência eu queria falar alguma coisa depois, mas vamos então passar para o item seguinte, que é a aprovação das duas atas das reuniões anteriores. A primeira ata do dia 27, né? 27 do mês de julho, onde se tratou da questão do parecer, né, da Comissão de Leis e Afins, enfim, e outros assuntos. E a outra ata, que foi da ata da última reunião, que foi feita a eleição da nova mesa diretora. Sobre a ata do dia 27, que foi enviada a todos, os presentes leram? Tem alguma consideração a fazer antes de colocarmos em votação? Se ninguém tiver nenhuma objeção, nenhum comentário, eu posso considerar a ata aprovada? Peço que se manifestem pelo áudio mesmo. Paulo Bonani se manifestando, sim, eu acho que pode considerar aprovadas as duas atas. Da minha parte, eu aprovo. Então tá bom. Da minha parte também, Mike, também pode-se aprovar as duas atas. Da minha parte também, Daniel, pode ser aprovado as duas atas. Para mim também estão aprovadas ambas as atas. Bom, não houve nenhum comentário adverso, né? Nenhuma objeção. Então, as duas atas estão aprovadas. O item seguinte, eu criei aqui uma orelha para a gente tratar, que são alguns informes, tanto da presidência quanto da diretoria. A primeira consideração que eu queria fazer é que realmente fazer um conselho com 7 conselheiros presentes. Digo 7 porque temos 9, mas são 2 convidados. Demonstra uma falta de alguma coisa, né? Ou de motivação, ou de interesse, que a gente precisa ir buscar, né? Motivar os conselheiros para que a gente possa plantar alguma semente e carregar esse conselho de forma efetiva e eficaz com resultado. Claro que ninguém é obrigado, né? É um trabalho voluntário, mas por isso mesmo é que ele tem que ser encarado de forma de responsabilidade, enfim, com mais participação. Eu vou tomar a liberdade de fazer de passar uma mensagem individual para cada conselheiro, sejam eles da sociedade civil quanto do poder público, buscando essa motivação, buscando essa participação. Não tem outro sentido senão o de motivar, né?
Essa presidência não tem nenhuma intenção de criar polêmica e muito menos chamar a atenção de ninguém, não é isso. É criar motivação. Estou falando isso porque está sendo gravado para que fique bem claro isso. Quer dizer, é preciso que as pessoas participem, né? A segunda coisa que eu gostaria de deixar Antônio Celso, eu peço a palavra. Eu coloquei no chat, eu acho que não perceberam. Queria fazer um comentário sobre esse item seu para não... Depois, é bem rápido, pode ser? Pode ser, claro. Eu gostaria de fazer dois comentários. O primeiro é o seguinte: nós estamos num horário diferente do horário habitual, né? Eu acho que não sei se teve tempo de mobilizar, das pessoas se organizarem, né? Eu acho que está mudando duas coisas. Está mudando o dia, que era terça, né? Passou para quarta. Eu não sei se chegou essa informação a tempo em todo mundo, e também do horário, que era 14, passou para 15 horas. Né? Então, são duas situações que pode ter gerado algum conflito, alguma coisa. E um outro detalhe importante, a maioria da ausência é do pessoal do poder público. E o poder público, quando ele é nomeado pelo prefeito, salvo em situações de excepcionalidade, ele tem que participar, entendeu? Na realidade, ele está sendo remunerado, porque ele, diferente de nós da sociedade civil, né, ele está ganhando. Se ele tem autorização do prefeito para designar 2 horas do tempo dele em determinada data para participar, eu entendo que ele está sendo remunerado até para participar. Então, eu acho que temos que, na fala, numa reunião que tem que ser feita em breve com o secretário, talvez com o prefeito, fortalecer mais essa questão, essa necessidade, entendeu? Eu estou falando aqui como conselheiro, não tenho nada pessoal contra nenhum dos ausentes, né? Mas eu acho que compromisso, a partir do momento que o prefeito determinou, através de uma portaria, é algo oficial, entendeu? A pessoa tinha todo o direito de falar, olha, não, eu não quero, eu não vou, e negociar com o prefeito lá, mas a partir do momento que ele aceitou essa incumbência, a gente entende que qualquer um pode ter problema, pode ter dificuldade. Mas, não sei, podia ter mandado, né, comunicado antecipadamente que não podia por algum motivo, podia ter convocado o suplente, não sei. Entendeu? Eu só queria aproveitar e fazer esse registro nessa fala sua aí, tá? Eu acolho integralmente o que você disse e, de novo, não cabe nenhuma chamada de atenção a ninguém. Nós estamos aqui institucionalmente, né? Eu quero reforçar muito que a minha conduta sempre foi essa, em todos os fóruns que participei. A conduta é institucional. E indo ao encontro do que você está colocando, Paulo, antes disso, na aprovação das atas, Natália, agora que eu vi aqui no chat, o conselheiro Mário Jefferson se absteve de votar nas 2 atas. Então, que conste a aprovação com a abstenção de voto do conselheiro Mário Jefferson. Tá? Em relação a isso que você coloca, Paulo, indo ao encontro disso, é claro que essa convocação para hoje veio em cima da hora, porque, né, houve um certo atropelo dos últimos dias de eleição e etc. Mas para a próxima ordinária, vamos estabelecer o seguinte: fazer a convocação em tempo hábil, né, para os titulares, para os conselheiros titulares, dando prazo para que eles se manifestem se não puderem participar. E aí convoca-se o suplente, fazer uma convocação formal para os titulares e depois para os suplentes. No grupo do WhatsApp, os suplentes terão acesso ao link se quiserem participar, mas sem serem convocados na medida em que o titular esteja presente, né? É uma questão formal isso, não é pessoal, de novo, é uma questão formal.
Então, reiterando, se convoca os titulares, dando tempo para que todos se manifestem, aqueles que não puderem se manifestem, é claro, e em se manifestando na ausência, se convoca o suplente, tá certo? Bom, outras coisas que eu gostaria de falar bem rapidamente. Primeiro, parabenizar o vereador Rafael em relação à aprovação de uma lei na Câmara Municipal, tornando o Festfego, se não me engano, integrante do calendário municipal, calendário cultural municipal. Achei uma grande conquista, e quero parabenizar o Rafael, eu acho que ele está presente. A segunda informação é que o prefeito designou uma comissão para a organização, coordenação das feiras de artesanato da cidade. Acho uma iniciativa interessante, boa, no sentido de se normalizar e se organizar esse setor, né? E isso vem ao encontro da nossa atuação, e certamente são 3 pessoas aqui desse conselho que fazem parte, a Natália, o Paulo e a Rosane, né? E, obviamente, esse conselho vai ficar com mais ação dentro desse setor. A outra informação é que foi designado o secretário de Cultura emitiu uma resolução em que designa vários artistas para o corpo de voluntários da Fanfarra Municipal de Taubaté. Isso é só um informe, né? Uma outra coisa que eu queria informar é que esse é um item que eu já falei anteriormente, que é em relação a incentivar a maior participação das pessoas dentro do Conselho, né? Quero mandar uma mensagem para todos, primeiro perguntando por que adentraram ao Conselho, por que se candidataram ao Conselho, como avaliam a atuação e os resultados do Conselho e qual a expectativa de cada um frente ao Conselho. Por que isso? Para a gente uniformizar as expectativas, o discurso, a avaliação, e poder trabalhar de forma conjunta, de forma mais coesa e buscando o resultado que seja do interesse de todos, né? Nós vamos falar, talvez, falar sobre a Comissão de Cultura. No fim, não colocamos na pauta, Natália, falar sobre a Conferência de Cultura. Então, isso a gente fala na próxima reunião. Eu pretendo, quer dizer, fazer um e-mail... Antônio. Oi, bem. Só a gente pensou em colocar esse assunto, mas nós pensamos em inseri-lo dentro do planejamento. Primeiro a gente discutir o nosso plano de ação aí para esse segundo semestre, e esse é um dos assuntos. Perfeito, está certo, você tem razão. E o que eu pretendo é buscar um contato, uma reunião com os presidentes dos conselhos de Educação, Turismo e de Patrimônio, para buscar ações conjuntas, conteúdos que sejam em comum a esses conselhos. Ontem a gente participou do Conselho de Patrimônio, da reunião do Conselho de Patrimônio, e foi uma reunião muito produtiva. A Natália estava presente. Foi uma reunião muito, muito produtiva, muito interessante. Então, essas inter-relação dos conselhos, aqueles, obviamente, que têm afinidades, isso é importante, e eu acho que pode ser produtivo, né, para a nossa atuação. Bom, era isso que eu queria em termos de informes. A gente vai ser um pouquinho, não vou dizer rigoroso, mas disciplinador em relação às falas. Vamos ver se a gente consegue, nos comentários e nas falas, que a gente se atenha a 3 minutos, cada conselheiro. Obviamente que deverá haver alguma condescendência em algum caso, claro. Não é, mas espero que a gente fale 3 minutos
Eu acho que eu já falei mais do que isso, mas daqui para frente vamos falar 3 minutos para que a reunião seja mais dinâmica e mais produtiva. Tá bom? Bom, vamos passar para o próximo item, que seria a ativação da comissão de comunicação do Conselho, né? Nós temos uma comissão de comunicação que, pelo que eu li aqui, os integrantes da comissão eram a Dani e o que hoje é secretário, Dimas, né? Com 2 colaboradores, o Ângelo e o Paulo Bonani. Então, eu queria que a gente compusesse de novo essa comissão, né? E começasse a atuar dentro do que está previsto na resolução de criação dela, porque, inclusive, o site, a atualização do site, ela é competência dessa comissão, né? Então, se nós temos alguma desatualização no site do Conselho, somos nós que temos que estar atentos a isso, né? Então é isso. Então, eu gostaria de participar dessa comissão, até porque eu tenho formação na área de comunicação, gostaria de participar dessa comissão e queria deixar aberto para ver quem mais teria interesse em participar dessa comissão de comunicação. É o Paulo Bonani que está falando, eu aceito participar agora, até na condição de membro. Anteriormente, eu e o Ângelo, quando eu e o Ângelo aceitamos participar como colaboradores, em função do auge da pandemia naquela época, eu senti que ia ter dificuldade, então preferi ficar como um colaborador. Agora até assumo aí a condição de participar efetivamente como membro, porque o quadro está mais favorável, a gente já consegue se movimentar um pouco mais, então me coloco à disposição para fazer parte dessa comissão. Maravilha. O Guilherme também se coloca à disposição. E o importante é, vamos ver se a gente consegue agilizar e atuar mais nas redes sociais, né? De forma, obviamente, com conteúdo, né? Com coisas que tenham a ver. Mas a Natália está acabando de escrever, alimentar as redes sociais do Conselho. Isso é importante. O Mário Jefferson fez uma observação aqui, na falta de conselheiro do PP, o que seria poder público? O Conselho Municipal deve comunicar à pasta a qual o servidor está lotado. Este deverá informar a sua chefia a razão e por que não participou. Exatamente, Mário, é o que eu havia pensado e havia dito de uma outra forma, mas é isso aí sim, porque eles têm a função a ser exercida no Conselho, é considerado serviço de relevante de utilidade pública. Exatamente. Então é isso. Alguém mais, né, nessa comissão? Se bem que eu acho que uma comissão de 3, 4 pessoas está de bom tamanho. Então, a comissão, em princípio, ficariam eu, o Paulo e o Guilherme, mas está aberta a outras pessoas que queiram colaborar e que queiram participar ao longo da jornada. Permite uma partezinha rapidinho? Claro. Só lembrar uma coisa importante, recentemente foi aprovada a lei de transparência dos conselhos, né? Me desculpa não lembrar o número da lei, mas é uma lei da vereadora Thalita, e o Conselho de Cultura, ele já cumpre uma boa parte do que diz a lei, né? A gente já fazia as publicações, anteriormente à lei, já tinha um espaço no site da prefeitura com resoluções, com as atas, com a composição e tudo mais. O que precisa é ser atualizado, né? Então, lembrar que existe essa lei, a Lei de Transparência dos Conselhos, que exige maior transparência, né? Então, portanto, divulgação de todas as datas das reuniões, local das reuniões. Então, esses links que são gerados para as reuniões, eles já precisam ser divulgados, né, de forma antecipada para garantir participação do máximo possível de pessoas, né? Só esse adendo. Eu queria, indo ao encontro do que você está dizendo, em termos de organização dessa comissão, eu queria convidar o Paulo para que coordenasse essa comissão. Hein, Paulo?
que você coordenasse os outros 2 membros da comissão, e aí a gente concentra em você essa questão das informações e daquilo que precisa ser divulgado, ser comunicado. Não, tudo bem. Você concorda? Pode constar da ata, e um detalhe, eu vou também falar com o Reginaldo, que está ausente na reunião de hoje. O Reginaldo também trabalha nessa área de comunicação, agência de publicidade. Ele também tem bastante... Pode dar uma grande contribuição nessa área. Pena que ele não está na reunião hoje, mas eu me comprometo a conversar com ele depois, e ele concordando, eu até passo essa informação para a Natália, para já constar na ata que o Reginaldo se manifestou posteriormente à reunião e autorizou colocar a indicação dele na ata, alguma coisa desse tipo aí, tá ok? Certo. E tem também as 2 pessoas de comunicação da prefeitura que fazem parte do conselho, né? Que hoje estão ausentes, mas que poderiam também participar. Sim, uma é a Virgínia Manara e a outra aí, né? Claro, com certeza. Com certeza. Tá. O conselheiro Mário Jefferson se manifesta aqui no chat, dizendo que foi exatamente isso que ele pediu, foi realmente em função do seu pedido que a gente, que está pautado na reunião, e a gente está tratando desse assunto, exatamente. Bom, o outro item... Bom, o outro item da pauta são as 2 solicitações que o conselheiro Mário Jefferson fez, e eu queria abrir a palavra para que ele expusesse aos demais a intenção e o que ele pretende com essas 2 solicitações. Uma delas já está parcialmente atendida, né? E a segunda, que diz respeito a uma interpelação ao prefeito sobre verba. Eu queria passar a palavra para o conselheiro para que ele possa se manifestar. Boa tarde, me ouvem? Sim. Na realidade, as 2 indicações, as 2 moções que eu pedi que fossem pautadas, elas são de extrema importância. A lei da transparência, da Thalita e do Tigrão, possibilita realmente que os atos que são praticados pelos conselhos sejam de conhecimento de toda a população, local de reunião, como que a população pode ter acesso. Na realidade, são coisas que o conselho já vinha fazendo sem ser obrigado por uma determinada lei. Diferentemente de outros conselhos, de qual eu participo, que não tem esse mesmo cuidado. A guisa de informação, por exemplo, eu fui eleito e indicado para o Conselho de Transporte e Mobilidade, já fazem 6 meses, e até hoje o conselho não se reuniu. Eu não sei por que cargas d'água. E assim acontece com vários conselhos que não se reúnem, não tomam providência e deixam a coisa correr frouxa. Então, já que existe essa lei, que ela precisa ser cumprida, que todos os conselhos a cumpram fielmente. Eu tenho certeza que o Conselho Municipal de Cultura não vai ter dificuldade para atender ao que está exposto nessa lei. Eu até errei quando eu mandei, que eu disse que tinha que colocar os dados do conselheiro. Não, é o dado do conselho. É o e-mail do conselho, o telefone do conselho, como que as pessoas podem entrar em contato com o conselho. Essa é uma parte. Em relação, eu acho que não há nenhuma dúvida em relação a cumprir essa lei, né? Ainda há pouco aqui teve uma discussão em relação à participação dos conselheiros. Existe um decreto assinado pelo prefeito Bernardo T. Júnior que obriga os conselheiros do poder público a participar da reunião. E o conselho ele é obrigado, desse decreto, a informar a cada pasta qual conselheiro que não participou da reunião, para que ele possa dizer por que ele não participou da reunião. Se ele não fez um aviso prévio e não participaria, né, então ele vai ter que se entender com a chefia dele, né, em relação ao conselho, para evitar exatamente que haja um esvaziamento nas discussões. Bom, em relação
a segunda moção que eu encaminhei é que seja cobrado do poder público municipal, do prefeito, principalmente, né, e do secretário de Cultura, o Dimas de Oliveira Júnior, uma prestação de conta para o Conselho em relação aos recursos do ano passado, 2020 e 2021, desde março para cá, quando aconteceu a pandemia. Por que isso? Haviam várias festas da cidade que dispendiam volumes assim exorbitantes. O carnaval consumia um bom recurso, a festa do Quiririm, embora houvesse patrocínio, mas a prefeitura bancava a maior parte, a festa do Bonfim, a festa da Imaculada, enfim, a Monteiro Lobato, uma série de festas que deixaram de ser realizadas. E até aporte em outras festas que a prefeitura bancava. Porque 70% dos recursos da cultura era destinado para grupos religiosos, para promover as suas festas. E essas festas não aconteceram. Então, fora esse volume, que era um gasto com carnaval, com festa do folclore e tal, informalmente, me parece que o dinheiro teria sido utilizado na saúde. O que se configurar está totalmente errado, porque, veja bem, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, que é votada todo ano e é previsto no orçamento onde vai ser gasto o dinheiro. Se o dinheiro for usado em outra finalidade, se não aquela para a qual ela esteja destinada, vai configurar um crime, inclusive, de prevaricação, porque não pode acontecer isso sem que haja autorização, por exemplo, da Câmara Municipal. Quero até aproveitar o vereador Rafael Soares para saber se houve algum encaminhamento para a Câmara Municipal em relação a esses recursos, se esses recursos existem, não existem, se a Câmara autorizou, não autorizou, que haja um remanejamento para uma outra área, ainda que seja na área da saúde. Porque, veja bem, eu até entendo que a saúde precisa ter um olhar diferenciado. Só que a cultura também, porque os trabalhadores da cultura estão sofrendo tanto quanto. E é nesse momento que o poder público tem que abraçar. E é nesse momento que o poder público tem que dizer a que veio. Então, se há recurso previsto na lei orgânica do município, se esse dinheiro não foi utilizado para festas que estão no calendário, onde está esse dinheiro? É a pergunta que eu faço. É só isso. Tá? Espero que tenham entendido. Não é nada de pessoal. Eu adoro o secretário da Cultura, o Dimas, que acho que foi uma excelente indicação do Saldi. Não tenho nada contra o prefeito Saldi, até pelo contrário, mas aqui nós não podemos misturar a estação. Porque nós, do Conselho, assim como os vereadores, nós somos fiscais da lei, nós somos fiscais do Executivo. E é nesse sentido que eu fiz o meu encaminhamento. Obrigado. Tá ótimo, Mário. Eu te dei 6 minutos, porque você tinha 2 moções. Então, você falou 6 minutos. Alguém mais tem algum comentário a respeito desse assunto, dessa colocação? Principalmente dessa segunda colocação que o conselheiro Mário fez? Olha, eu gostaria de comentar o seguinte, com relação à segunda fala do Jefferson aí, veja bem, nós acabamos de falar da lei da transparência, não tem nada mais transparente do que a necessidade de esclarecer isso aí, né? Até em honra à transparência que é tão cobrada, a gente precisa ter realmente essa informação. Tá ótimo. Quem pediu a palavra? Ângelo está com a palavra. Eu vi o vereador Rafael levantar a mão antes de eu me manifestar aqui. Se puder a gente ouvir ele primeiro. Então, Rafael, por favor. 3 minutos. Rafael? Seu microfone está fechado, Rafael. Não sei se você já estava falando.
Rafael, você ouve? Ângelo, então fala você, Ângelo. Enquanto o vereador ajusta ali o microfone dele. Depois ele fala. A minha questão, né, 3 desculpa. minutos. Tá bom. Vou tentar cumprir. Eu sou péssimo nisso. Ó, liberou, acho que o microfone do Rafael. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora Vamos sim. Desculpa o tumulto aqui, Antônio. Eu que tô tumultuando, mas é porque o Skype, gente, ele é um aplicativo que no meu celular, todas as vezes, de todos os aplicativos, ele trava, eu tenho dificuldade de entrar na reunião, de abrir microfone, de fazer um monte de coisa. Inclusive, queria sugerir para o conselho. Fechou de novo, Rafael. Seu microfone fechou sozinho, Rafa. Se a gente conseguir... O Antônio me perguntou hoje sobre isso, pessoal, sobre a possibilidade da gente mudar o aplicativo. Por mim, não tem nenhum problema. É a primeira vez que eu trabalho com Skype, também é aqui no Conselho de Cultura. Só que eu tenho uma coisa muito boa aqui no Skype, que é a facilidade para gravação das reuniões. E eu já tentei gravar em outros aplicativos e eu apanho lindamente. Inclusive, se alguém tiver uma solução para isso, puxa, me ajudem. Né? Não sei, no Meet ou em qualquer outro. Eu gosto muito do Meet, mas essa questão de gravação também eu não entendo. Não. Olha, não corroa o meu tempo, por favor. Só uma sugestão. O conselho tem R$ 1.000 de orçamento. Tem R$ 1.000 no caixa do conselho, no caixa destinado ao conselho. Dá para assinar uma conta do Zoom, por exemplo. Né? Eu não sei exatamente quanto custa a assinatura do Zoom, mas dá para comprar uma conta premium e lá você consegue fazer as gravações. E o Zoom é um aplicativo que para celular é muito melhor que o Skype. Né? O Skype eu acho um dos melhores por conta das funcionalidades que ele tem, mas ele de fato é muito problemático, especialmente para quem usa no dispositivo móvel, né? Então, só fica essa sugestão aí, que tem R$ 1.000, que acho que nunca foi usado para nada. Dá para fazer a assinatura de um plano aí no Zoom. Muito bem. Bom, a sua fala, Ângelo, não era em relação a isso, né? Não, era outra coisa. Eu não sei se o Rafael vai conseguir falar agora, qualquer coisa eu falo. Bom, então eu vou seguir, o Rafael. A minha questão também sobre o orçamento lá na lei do Sistema Municipal de Cultura, né, como é o norte desse conselho, também, além da conferência que ainda não aconteceu, diz que o poder público ele vai compartilhar com o conselho a construção do orçamento. A gente precisa lembrar que, porque é tão necessário, já deveria ter acontecido a Conferência Municipal de Cultura, porque é lá que a gente vai ouvir quais são, de fato, as demandas finais. A gente já tem aí um norte do que pode acontecer por conta das respostas oferecidas pelas pessoas que participaram do Fórum Municipal de Cultura. Ele é um norte, né? A próxima etapa é a conferência, né? Não é exagero o que eu vou falar, tá, gente? Existe um instrumento que é mais relevante que o próprio Conselho Municipal de Cultura, que é a Conferência Municipal de Cultura. A conferência dá o norte para a coisa, ela orienta toda a ação do Conselho. Né? É evidente que o Conselho não vai ser focado apenas nas determinações da conferência, né? Mas a conferência ela é uma instância de decisão que tem uma importância um pouquinho maior que a do Conselho, né? E, por sua vez, também tem uma importância um pouquinho maior que do próprio gestor do sistema municipal de cultura, tá? Isso está bem definido nos textos da lei, né? É bom ter essa atenção à realização da conferência
Mas, apesar da não realização ainda, é importante cobrar do poder público que envie ao Conselho para que o Conselho possa opinar e participar da LOA, do processo da LOA. A LOA e o PPA, eles vão ser apresentados na Câmara agora, no final do mês. A Prefeitura tem até a última semana desse mês para apresentar a LOA e o PPA. Ou seja, a LOA e o PPA já estão prontas, a Prefeitura já tem isso pronto. Né? E, de novo, a sociedade civil não participou da construção dessa lei. Eu preciso lembrar também que lá em 2004, né, talvez tenha alguma imprecisão, 2004 ou 2005, o ex-vereador Jofre Neto, ele apresentou um projeto de lei, e eu não tenho informação se essa lei foi revogada ou não, do orçamento participativo, né? Que, além das audiências públicas que a Prefeitura realiza sobre as leis orçamentárias, há também espaço para proposições da sociedade civil para a construção da lei orçamentária. Eu não sei se essa lei foi revogada, e eu também não sei, quer dizer, na verdade eu sei que essa lei nunca foi seguida, né? Então a gente precisa levantar se essa lei ainda está valendo, né? Se está valendo, é importante que seja avaliada. E a outra questão é, na Lei 398, artigo 53, salvo engano, diz que o orçamento público ele vai ser compartilhado com o Conselho, né? Desculpa também eu não ter a precisão de qual é o artigo, mas lá tá dito isso, tá? Então, desculpa se eu extrapolei os 3 minutos aí. Seu áudio está fechado, Antônio. Extrapolou um pouquinho, mas não dava para cortar a sua fala, porque estava no meio de um raciocínio que não dava para cortar. Mas essa questão da conferência, Ângelo, e o demais, eu estava pensando a respeito dela depois da nossa reunião de diretoria, da mesa diretora, e eu queria fazer uma conferência histórica aqui em Taubaté. Queria que nós fizéssemos uma conferência municipal de cultura histórica, para deixar marcado, tanto na sua organização, no seu funcionamento, como no seu resultado. Então, eu queria conclamar a todos para que a gente pudesse nos juntarmos e fazer realmente uma conferência que marcasse história no nosso concelho e na cidade, né? Tudo isso pensando na cidade, né? Rafa, 3 minutos. Rápido, senão cai o microfone. Pode falar, Rafael. O Mike tinha pedido a palavra. Se você quiser falar, Mike, depois o Rafa tenta de novo. O que eu tenho para falar é bem rápido. Rafa, vai tentando aí. Se você conseguir, eu interrompo aqui e você conclui, tá? Sobre a segunda coisa que o Jefferson colocou aqui, eu só queria colocar que essa foi uma questão que eu mesmo levantei. Ela foi levantada na primeira reunião da LOA e a resposta foi: vamos responder. Né? Aquela reunião de incríveis 3 minutos lá, vocês lembram, né? A resposta foi: vamos responder. E a pergunta era exatamente essa: para onde foi o dinheiro da cultura? E por quê? Alguma coisa nesse sentido, assim. Por que foi tirado todo o dinheiro da cultura e para onde foi, com que foi gasto esse dinheiro? Então, eles estão devendo essa resposta para a sociedade desde da primeira reunião da LDO. Tá? Era só isso que eu tinha para acrescentar. Rafa, alguma coisa? Em relação a essa questão, eu vou formalizar um pedido de reunião da mesa diretora com o secretário, né? Eu acho isso protocolar, a gente teria que fazer isso.
para nos apresentarmos. E eu queria saber se o Jefferson, se o conselheiro Mário Jefferson concorda que nós façamos, que nós levemos essa indagação e esse questionamento pessoalmente a ele, de forma formal, não é na conversa, não. Levar isso de forma formal para amarrar isso numa resposta, se não na reunião, de uma forma posterior, mas de uma forma mais eficaz. Queria saber o que o respondendo, então, à indagação do Antônio Celso, na realidade, eu concordo, sim, eu acho que tem que ser por aí mesmo, mas, veja bem, tem que ser também por escrito. Porque, claro, levar por escrito, mas entregar pessoalmente, não, claro. Porque se não tiver por escrito, não tem como provar que foi provocado isso, né? Seja uma ação oficial do Conselho, através de um ofício, com as indagações pertinentes, né? E também, eu acho importantíssimo falar com o prefeito, falar com o secretário, pelo menos para saber onde está esse dinheiro, né? Até porque, veja bem, na realidade, nós estaremos prestando um grande favor ao secretário municipal de Cultura e Turismo, porque não dá para ele trabalhar sem dinheiro. Se tem dinheiro, ele tem que ter acesso a esse dinheiro para poder dividir com o conselho onde aplicar esse dinheiro. É dentro disso. Em relação ao Mike, você realmente fez esse alerta lá atrás, enquanto eu ainda era presidente, só que não foi feito de uma forma assim oficial, foi uma forma oficiosa. E eu acredito que as coisas dentro do conselho têm que ser oficial, não pode ser oficial. Aí o Ângelo de testemunha que está cobrando a resposta de um ofício desde o tempo que ele era conselheiro e que até hoje não foi resolvido. Que, inclusive, eu fui displicente nessa parte também e não cobrei. Eu sei reconhecer quando eu erro. Ótimo, então tudo bem. Bom, esse assunto podemos considerar saturado. O próximo item da pauta é a deliberação sobre a atualização do plano de ações para as atividades. Eu queria que a Natália conduzisse esse item, que tem mais conhecimento, que se reporta a coisas passadas, né? E eu realmente não tenho todas as informações e todo o conhecimento a respeito disso, Natália. Oi, Antônio. Olha, para ser bem sincera, eu até conhecimento eu também não tenho muito, porque também é mais passado até da minha presença, né, aqui no conselho, anterior à minha vinda para o conselho. Mas foi algo que eu encontrei aqui dentro dos documentos antigos e que eu acho que a gente devia conversar coletivamente aqui. Eu posso compartilhar o documento. Esse plano de ação do ano passado foi compartilhado com os conselheiros na convocação, mas eu acho que eu consigo fazer o compartilhamento aqui. Você pode fazer isso, então, e você conduz, por favor. Claro, sem problemas. Só estou conferindo se é esse mesmo último. É a resolução 10, perfeito. E... Alô? Oi? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Rafa. Agora eu posso falar? Sim. Desculpa, eu estou muito todo. Por favor. Perdão, eu estou vendo que eu estou travado ali até agora e já estou em outro computador. Tá mesmo. Mas, gente, o que eu queria falar, eu peguei lá atrás do que eu não sei, é conselheiro Antônio Jefferson? Ele ainda continua conselheiro, certo? Mário Jefferson, sim, claro. Isso, Antônio Jefferson, Mário Jefferson, continua conselheiro. Tá bom. O que o conselheiro Mário Jefferson tinha perguntado que eu tenho aqui de notícia, né, que ano passado foi aprovado pela Câmara, pela legislação anterior, uma possibilidade de remanejamento de orçamento em 20% das ações da prefeitura, né? Então, o prefeito ele tem esse direito
de remanejar recursos para a saúde sem prévia autorização da Câmara, porque essa autorização já foi dada no passado. Então, a gente não precisa, em teoria, analisar caso a caso, isso muito por conta da pandemia. Esse ano, a gente já fez um requerimento questionando a quantidade que foi transferida, e a resposta que a gente teve é que da pasta da cultura foram transferidos 1 milhão para a saúde. Então, esse valor de 1 milhão já foi destinado, saiu da cultura para ir para ações na saúde. É isso. Esse 1 milhão de quanto? Quer dizer... O orçamento da cultura é 13 milhões, então só que disso 8 milhões e pouquinho já é pagamento, já são custos da pasta, né? Pagamento de folha, pessoal e etc. Aí 1 milhão foi embora, a gente fica com um dinheiro aí ainda para algumas ações. Muito bem. Natália, bota para você. Obrigado, Rafa. Eu acho que você não estava aí quando eu dei parabéns a você pela lei que vocês aprovaram do FestFego, né? Queria que você falasse rapidamente isso, agora, sobre isso. Inclusive, com a lei aprovada, para mim está travando aqui, eu não sei se está travando para vocês, mas com a lei aprovada agora, o Festival da Fego, né? O FestFego, ele passa de ser uma ação somente em âmbito da pasta da educação. Como ele vai para o calendário oficial, ele passa também a ser uma ação da Secretaria de Cultura, e aí também pode passar por algumas deliberações ou pelo incentivo do Conselho aqui também, então é importante mesmo esse seu informe, e é importante a gente estar aqui, a gente agradece muito também, né, e todo mundo aí que esteve comemorando com a gente, mas é importante que a gente se junte para fomentar e para defender essas ações. Inclusive, estive agora há pouco conversando com o secretário, questionando ele a respeito da não realização da mostra de teatro esse ano, que não aconteceu em julho, e cobrando, né, novas possibilidades para que essa mostra seja realizada ainda esse ano, para que a gente não tenha 2 anos consecutivos a mostra não realizada. E aparentemente tivemos uma resposta positiva do secretário, que vai estar tentando articular para que isso ainda aconteça esse ano. Ótimo. Parabéns e muito obrigado aí pelos seus informes. Natália? Veja se está aparecendo para vocês aí. Ainda não. Não? Agora sim. Agora sim. Então, gente, esse aqui foi o último plano de ação que foi aprovado aqui pelo Conselho. Ele é de outubro do ano passado. E, né, nessas alterações estavam previstas ali uma capacitação com o Dr. Wagner Giron entre os meses de junho e julho de 2020, roda de conversa com os dirigentes culturais, início da organização dos fóruns setoriais entre outubro, novembro e dezembro. Aí houve um certo atraso, né, porque teve toda a questão da Lei Aldir Blanc, que, né, foi uma mobilização geral, acho que tanto por parte do Conselho como a gente aqui da Secretaria de Cultura. E aí os fóruns setoriais só aconteceram esse ano, no início desse ano. E aí, em conjunto com o item D, que foi a organização para a eleição de membros suplentes de algumas cadeiras do CMC. O próximo passo é a realização da Conferência Municipal de Cultura, gente. E aí, o desenvolvimento do nosso Plano Municipal de Cultura. E aí, eu queria, era assim, colocar em debate, conversar com vocês. Eu sei que tem pessoas aqui no Conselho, conselheiros e não só conselheiros, né, como participantes que até que têm mais experiência com relação à elaboração do próprio conselho e dos fóruns e tudo mais, e queria conversar sobre, né, vamos montar aqui um plano de ações para finalizar 2021? É importante a gente dar, então, um start nessa conferência, né? E queria convidar o Ângelo para participar disso, porque ele é
realmente sabe tudo. Tem informação, experiência, bom senso, serenidade, tem tudo que precisa para nos ajudar a que nós façamos aí uma boa conferência. Se talvez hoje a gente não consiga sair com isso organizado, mas nós poderíamos marcar uma data para fazer uma reunião extraordinária nos próximos 10 dias para falar exclusivamente sobre a conferência e já montar um esqueleto dessa conferência, com data, com participantes, com envolvidos, com, enfim, verba que precise, eu não sei como é que funciona isso, ainda não sei, enfim, para que a gente possa fazer realmente essa conferência histórica. Acho que a gente pode até criar uma votação, perdão, uma comissão, Antônio, uma comissão de elaboração da Conferência Municipal de Cultura. Exatamente. A gente poderia abrir isso por e-mail, né, para que fique bem democrático. Nós temos 12 pessoas aqui, né? Bom, temos metade do conselho está aqui. Mas, enfim, eu acho que isso poderia estar aberto, mais que outras pessoas pudessem querer participar, né, especificamente disso, fazer uma comunicação para todos e agendar uma próxima data para começar a colocar a mão na massa, efetivamente. O que vocês acham? Ângelo, concorda em participar com a gente? Claro, né? O Ângelo está pedindo a palavra. Pode falar. Obrigado. Gente, conferência não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É alguma coisa relativamente tranquila. O desafio é a gente conseguir fazer uma boa conferência num ambiente virtual, né? Mesmo com essa perspectiva de abertura de tudo aí, que o governo do estado está sinalizando e tal, eu acho importante o próprio conselho fazer uma avaliação sobre a realização dessa conferência de forma presencial ou nesse ambiente virtual, né? O que a gente já tem aí, né? Foi realizado um Fórum Municipal de Cultura. No Fórum Municipal de Cultura, com todos aqueles questionamentos, suscitou um monte de questão da própria sociedade civil, né? Então, o Conselho já tem aí um norte, né? Já tem um ponto de partida, se não um norte, um ponto de partida, né? Eu lembro que foi deliberado aqui, eu já não estava no Conselho, eu não sei o que aconteceu a posteriori, mas foi deliberado que haveria uma análise, né? E que os responsáveis por fazer os relatórios apresentariam esses relatórios em determinado momento. Eu não sei o que se deu. Nesse relatório deve ter o apontamento por setorial das necessidades. E aí, como é que funciona a conferência? Estabelece-se eixos temáticos, né? Ou seja, o que vai ser discutido nessa conferência, quais são os assuntos a serem discutidos, por isso que chama eixo temático, e nesses momentos de discussão nos eixos temáticos, as pessoas que se identificam com eles partem para essas mesas de discussão, ou, num outro formato, todos os eixos temáticos acontecem sucessivamente para a participação de todos, né? Esse é um formato que também funciona e também é bacana, né? Ele só toma um pouquinho mais de tempo. E pessoalmente, eu gosto mais disso, né? Estabelecidos os eixos temáticos, lembrar que os eixos temáticos eles já estão, de certa maneira, contidas nos relatórios do Fórum Municipal de Cultura, é fazer o evento. E aí, o que o Conselho precisa levantar? Se isso vai precisar despender recurso para fazer, se precisar de recurso, né? Tá assegurado no Sistema Municipal de Cultura que o gestor, que é a Secretaria Municipal de Cultura,
vai dar o aporte financeiro para isso, né? Ela é copartícipe, correalizadora, então ela aporta os recursos para isso, mas vai depender aqui do conselho dizer o que precisa, e se for alguma coisa muito simples, por exemplo, se fosse um evento presencial e precisasse de o que a prefeitura batiza de kit camarim, por exemplo, que é o buffet, por exemplo. Contrata a empresa serve naquele momento, só que tem que ser alguma coisa condizente com o evento. Se precisar, por exemplo, a gente está vendo uma necessidade aqui, na verdade uma dificuldade com o Skype. Se precisar de um outro aplicativo para fazer as reuniões, né? Se for no ambiente virtual, aí a assinatura de um serviço, ou então achar uma forma de gravação, né? Em outro ambiente que seja mais amigável, mais amigável, enfim, e realizar isso. Mas precisa de recurso. Qual que é o recurso? A gente precisa de, por exemplo, no Google Meet, ele nativamente não dá a opção, na versão gratuita, não dá a opção de gravação, mas uma pessoa que estiver participando daquilo como um responsável técnico, por exemplo, ele tem condições de gravar a tela dele e ter esse registro compartilhado a posteriori para o conselho, né? E para o resultado da conferência. Existem aplicativos que permitem fazer isso, né? A gravação de uma janela, de uma tela, enfim. Ângelo, pois não. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa conferência, já aconteceram outras, né? Essa conferência, ela acontece toda num dia só? Depende da necessidade que for. Que a última conferência aconteceu em 2 dias. Eu pensei numa coisa descentralizada, né? Em diversos ambientes da cidade, que pudesse gerar um dinamismo, um movimento, e que conciliasse num último dia, num local, me veio à cabeça o Cine Metrópole, para ser pessoal, né? Presencial, né? Que tem bastante espaço, né? Isso veio na minha cabeça, posso estar pensando bobagem, mas é uma coisa para, além de tudo, dar publicidade, dar visão, dar visibilidade, né? Eu vou tentar lembrar para vocês como é que foi a última conferência. A última conferência aconteceu em 2013. 2013, a gente já está bem atrasado, que ela era ligada ao calendário nacional, né? No calendário nacional também está tudo atrasado, tá? No Sistema Nacional de Cultura. Isso não impede, apesar da gente estar atrelado ao Sistema Nacional de Cultura, desculpa, o Ronaldo, eu ficar tomando tanto tempo aqui, tá? E desculpa, conselho, também, por eu extrapolar aqui um pouco tempo. E ali, apesar de a gente não estar atrelado, apesar da gente estar atrelado ao Sistema Nacional de Cultura, a gente não precisa seguir o calendário dele. Então, as cidades, individualmente, podem realizar suas conferências. O que o Sistema Nacional previa? Previa a realização de conferências a cada 2 anos, né, as conferências nacionais. Isso não quer dizer que não poderiam ter conferências anteriormente. Pode ter uma conferência regional com periodicidade menor, né? Então, o que acontece? Tem as mesas de discussão desses eixos temáticos, né, com horário, com tempo e tudo mais para acontecer. Terminada a discussão do eixo temático, é claro que antes disso tudo tem uma abertura, tá? Uma abertura para explicar como é que vai funcionar esse trabalho, mas realizados todos as reuniões dos eixos temáticos dentro do prazo estipulado, tudo que foi discutido e for apresentado como proposta vai para o plenário. A conferência tem um plenário também, tá? E o plenário vai ler aquelas propostas de cada eixo temático e vai votar nessas propostas, aprovando ou não. Tudo o que for aprovado me desculpa a comparação muito grosseira, torna-se a constituição das políticas públicas de cultura da cidade, tá? É uma comparação muito grosseira, mas é isso.
Ou seja, tudo que a cidade for desenvolver de política pública precisa atender às demandas da conferência. Tudo com uma pequena aspas aí, tá? Eventualmente pode surgir uma política pública de grande necessidade que não estava contemplada, que não estava nas necessidades da conferência, né? A gente viu no ano passado uma pandemia acontecer. Então, mas a conferência vai dar o norte, vai dar as bases do que as políticas públicas têm que fazer. Por quê? As conferências ouvem todos os fóruns setoriais, e os fóruns setoriais apresentam as necessidades. E é isso. É simples assim. Dá um baita de um trabalhão, né? Mas a dinâmica é simples assim. Lá em 2013 aconteceu dessa maneira. Qual que era o eixo temático? O eixo temático era discutir o território, o que é território cultural, né? Foi discutido isso em mesa com participação de representantes do finado Ministério da Cultura, né? Os representantes do Ministério da Cultura vieram aqui, e o outro eixo temático foi a implementação do Sistema Municipal de Cultura, né? E foi lá que foi criado o anteprojeto de lei, né? Que é o texto que foi apresentado ao Poder Executivo, ou seja, a vontade pública, a vontade popular, foi apresentada ao prefeito, o prefeito acolheu aquilo lá, que foi decidido em conferência. E só para lembrar aqui um dado que pode não ser tão relevante, mas eu acho importante, quem presidiu essa reunião foi o José Saldi, o atual prefeito, ele então era secretário de Cultura. Isso foi acolhido pela prefeitura, o prefeito decidiu guardar isso na gaveta por 3 anos, né, desrespeitando a vontade popular. E quando foi apresentado para a Câmara, ele foi todo mutilado. E aí apresentam alguns problemas que a comissão de leis lá atrás já apontou que necessitam de alteração. Né? Então, foi para isso. E ali se elegeu delegados para representar a cidade de Taubaté no Conselho Estadual e Nacional, enfim. Outras questões que já não têm valor hoje, mas aconteceram lá em 2013. Tá? Então, essa foi a última conferência. E a gente está devendo conferências. Né? Desculpa, gente. Não, isso, um instantinho só, Ronaldo, só para fechar o que ele falou, isso vem ao encontro do que eu estou pensando. E eu estou tirando isso, não é da minha cabeça. Quer dizer, a última Bienal de Arquitetura que teve em São Paulo, ela foi montada assim, de forma descentralizada. Então, tinham ações em vários locais, né, onde a arquitetura é significativa, e depois culminou num último dia com um fechamento, com votação, com essa coisa toda. Então, vem um pouco ao encontro do que eu estava pensando. É possível a gente montar alguma coisa assim, inclusive trazendo coisas de fora, né? Trazendo coisas de fora que alimentem o nosso conteúdo, as nossas coisas aqui. Então, até precisa abrir as portas, né? Antônio, eu gosto da ideia, mas tem uma questão que a de 2013 ela foi centralizada por conta de recursos tecnológicos. O que aconteceu? Foi feito na Câmara Municipal, a Câmara Municipal cedeu o espaço, cedeu a equipe da TV para fazer simultaneamente a gravação e a transmissão pela TV Câmara da Conferência Municipal de Cultura. A intenção era preservar um registro e dar maior alcance para a conferência, mesmo que a pessoa que assistisse de casa não pudesse atuar, ela poderia consumir aquela informação passivamente, mas ela teria mais informação. Foi centralizado por essa razão. Se a gente superar, com a descentralização, superar alguns aspectos tecnológicos, eu, por exemplo, gosto dessa ideia da gente estar aqui numa sala, eu estou na minha casa, você está na sua, e ainda assim convergir um plano, uma proposta, discussões de políticas públicas, né? E se a gente conseguir isso, né? Tá lá o cara tá lá no Barreiro, o outro tá lá no Areão, fazendo reuniões. Se a gente conseguir uma transmissão, um registro em vídeo, em áudio, disso também é importante que a gente consiga, cara. Vamos pensar juntos. Ronaldo, sua vez. Boa tarde a todos. Peço desculpa aí aos queridos companheiros por chegar atrasado aqui hoje, estava num outro compromisso. Eu estou chegando agora, mas peguei um pouco o carro andando aí e queria
dar alguns informes, na verdade. Eu estou participando de um comitê, a gente está preparando uma conferência estadual de cultura, mas vai ser uma conferência popular estadual de cultura, porque o Estado de São Paulo não tem conselho de cultura, né? O Estado de São Paulo não tem um sistema de cultura. Então, não foi implementado pelo governo Dória esse sistema, o partido PSDB vem enrolando já faz anos. Então, o Estado de São Paulo é carente, inclusive existe um comitê de conselheiros de cultura federal, que reúne os conselheiros estaduais, e esse comitê federal, todo ano, todo mês, encaminha para São Paulo, para o Saleitão, solicitação de que tenha um sistema de cultura aqui em São Paulo, só que, infelizmente, não existe esse sistema. E o conselho de notáveis que a gente tem no estado de São Paulo é um conselho que o Dória indicou, são pessoas de confiança dele, né? Mas que não representa a classe artística. Então, eu junto com algumas pessoas e vários movimentos de cultura do estado de São Paulo, a gente está preparando esse conselho popular. Bom, esse é um dado que eu queria trazer para vocês, porque eu acho interessante esse conselho aqui se alinhar a essa luta de solicitar ao governo do estado de São Paulo o sistema de cultura, a implementação do sistema de cultura do estado de São Paulo. Por quê? O repasse da federação é de fundo a fundo. O que acontece? Esse repasse da federação, por isso que existe esse sistema, por isso que existe o Conselho de Cultura do município, o governo federal ele repassa essa verba para o sistema de cultura do estado de São Paulo. E esse sistema de cultura do estado de São Paulo repassa a verba para o nosso sistema de cultura aqui da cidade de Taubaté. O que acontece? Se a gente não tem um sistema de cultura do estado, a gente fica carente desse repasse, né? Então, por isso que essa luta é importante, esse conselho aqui ter conhecimento do que está acontecendo no estado de São Paulo, primeiro, e segundo, que esse conselho tem a prerrogativa de encaminhar cartas para o Saleitão solicitando dele coisas, né? Por exemplo, né, oficinas culturais aqui na nossa cidade, né, qual que é o investimento do Estado de cultura na nossa cidade. Então, esse conselho aqui, ele tem condição de encaminhar a carta em nome da cidade de São Paulo, de Taubaté, para o Saleitão, que é secretário, solicitando informações de qual que é o investimento previsto na cidade de Taubaté pelo governo do estado. Inclusive, eu faço a sugestão aqui, né, de que a reunião que vocês vão ter com o nosso secretário, que vocês peçam para ele qual que é a participação, ou seja, qual que é o investimento que o estado de São Paulo tem feito na cultura na cidade de Taubaté. Em que linha? Onde é que está? Que verba que chega para a gente? Quais são, entendeu, as ações ou o braço do Estado que chega aqui na cidade de Taubaté? Esse é um dado importante. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é de que eu tenho o Zoom pago. Eu não sei até quando, mas eu tenho ele pago. Se caso o conselho desejar, as próximas reuniões eu posso oferecer aqui, sem onerar o conselho, de forma... ficaria grato de poder contribuir, tá bom? E como é pago, a gente pode ter participação até de 100 pessoas. Queria trazer também sobre a conferência, né? Que a conferência ela é fundamental, porque a conferência, assim como, só completando o que você falou, Ângelo, a conferência é como se fosse um mapa feito pelos próprios artistas do que vai acontecer nos próximos anos, aonde que tem que estar o investimento da prefeitura. Então, a conferência ela é como se fosse um planejamento da cultura para os próximos anos. Então, ela é fundamental nesse sentido. Então, tem dois eixos que eu acho que é importante criar GT. Isso aqui também vai como sugestão. O GT, que seria o GT da conferência, ou seja, do conteúdo dela, o que seria discutido, quais são os temas transversais, quais são as linhas que vão ser debatidas, quanto tempo que ela vai ter, quanto tempo que vai ser cada debate, o que vai ser, quais que são as conclusões, quem é que vai documentar isso, ou seja, uma linha de um GT que seria um GT da construção conceitual, né, dessa conferência, né?
O outro GT seria o GT de comunicação, que eu acho que é fundamental. Por quê? A gente precisa ter uma comunicação muito potente para que tenha participação de todas as áreas da cultura de Taubaté e com número suficiente para que cada área possa ter um debate, possa trazer uma discussão para a pauta, né? Então, esse GT de comunicação é um GT fundamental, um pouco que o Ângelo falou, de como vai ser gravado isso, de como é que vai ser publicizado, ou seja, como é que a gente vai publicizar essa história da conferência, né, de como vai documentar, né, de qual que vai ser as pessoas que vão estar falando, quem são os convidados. Então, isso passa pelo GT de comunicação, né? Então, são esses dois eixos com relação à conferência que eu acho que é importante a gente se debruçar e criar esse GT. E uma terceira coisa que eu queria trazer, e numa outra, assim, acho que foi no WhatsApp que eu perguntei sobre a ação que a Secretaria está fazendo desse prêmio do audiovisual, né? O que eu queria sugerir, já que vocês vão ter uma pauta com o nosso secretário, é de que as pautas da Secretaria pudessem passar por aqui, porque, afinal de contas, a gente é um conselho, né? Eu acredito que o conselho ele tem a ação de dar um suporte para a Secretaria, né? A gente não está aqui à toa só de passagem, aqui para discutir temas vagos, a gente dá um suporte. Então, assim, qualquer ação que a Secretaria for fazer, se ela puder contar com esse conselho, eu imaginei que o Dimas, sendo um ex-presidente desse conselho, ele teria isso como ideia, né? Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse tema, mas eu acho fundamental qualquer ação da Secretaria passar por esse conselho, porque aqui estão as pessoas que representam as categorias, né? Então, será que o audiovisual foi informado, foi conversado, foi discutido, foi debatido nesse conselho, de qual que é o formato desse... Eu estou usando esse prêmio como um exemplo, mas eu gostaria muito, eu sei que a Natália está com a gente, pessoas que têm o Jefferson, que é amigo do Imas, vai chegar o que eu estou falando, eu não estou criticando, eu estou querendo construir a partir daqui para frente. Eu quero dizer o seguinte, que eu achava importante, quanto uma forma democrática, né, uma forma republicana, né, da gente construir na nossa cidade uma relação com a própria prefeitura, esse conselho que é de voluntários, pessoas eleitas pelas categorias, pudesse participar da gestão da cultura. Mas participar de que forma? Como conselheiro, a gente não vai dizer o que eles têm que fazer, né? Porque chegou a mim, não, estão querendo pessoas dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Não é isso. Eu acho que é importante a gente estar aqui e poder contribuir, né? Então, assim, a minha sugestão é de que vocês levem para o Dimas e façam a sugestão de que a gente está aqui para contribuir. Então, se ele puder trazer para a gente, quais são, por exemplo, se eu perguntar agora aqui, quais são as próximas ações da Secretaria? O que a Secretaria vai fazer? Quais são os projetos que eles estão trabalhando? De que forma que esse conselho pode contribuir? A gente não sabe, né? Então, eu acho fundamental a gente agir como um conselho, mas tendo, entendeu, uma materialidade que a gente possa trabalhar, né? Certo da gente trabalhar na conferência, que é um tema, mas paralelo a isso, é importante a gente dar esse suporte. Uma outra questão é que o LDO, o conselho, por lei, isso está na lei federal, que esse Conselho de Cultura pode indicar e solicitar para o prefeito, direto para o prefeito, uma verba no LDO. A gente pode fazer uma carta para o prefeito e pedir para que ele deposite uma verba no LDO. Então, assim, só para dar um exemplo, se o LDO não tiver constando cultura, os 4 anos seguintes a gente não vai ter nenhum cruzeiro, nem que a gente queira. Então, assim, é importante que no LDO tenha indicado uma verba, né? Que nem o PPA, né? Então, é importante a gente estar participando dessa construção. E isso cabe a gente, enquanto conselheiros, né? Eu estou como suplente, então não vou nem falar como conselheiro, como suplente aqui, estou sugerindo, mas cabe a gente organizar entre nós essas cartas, esses ofícios, e encaminhar para o prefeito, falar com o Dimas e verificar de que forma que a gente consegue fazer uma gestão compartilhada, né? Uma gestão dessa cultura de Taubaté, de forma que o Dimas tenha informações sobre o que os artistas estão querendo, o que a gente precisa, por exemplo.
Ó, desde que quando eu estou aqui, desde quando mudou o secretário, o Dimas está lá, eu não vi nenhuma reunião que o Dimas veio aqui perguntar, olha, o que vocês desejam? Eu queria ouvir o conselho, eu queria ouvir os conselheiros sobre quais são as pautas, o que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que é importante a gente começar essa relação e da agora para frente a gente construir uma coisa muito bacana, de realmente dar um suporte, dar um apoio para que a nossa cidade tenha uma cultura respeitada e digna, né? Porque eu acho que tirar 1 milhão da cultura... Quantos por cento que é isso, gente? Né? É muito mais que 20%, né? Sei lá, uma grana absurda tirar 1 milhão da cultura, sendo que a gente tem 4 milhões para trabalhar, né? 8 milhões é pagamento de pessoal, né? Se tem 13, a gente tem 5 milhões para trabalhar, tirou 1, fica 4. Então, é importante a gente ter conhecimento disso e estar próximo. Obrigado, gente. Desculpa, acho que tomei muito tempo, eu peço perdão aí a todos. Tomou, mas a culpa é minha que não cortei você. Tá, mas é que você estava falando coisa Antônio, coisa posso pertinente. Só não perder o gancho, fala uma coisinha para o Ronaldo, por favor? O Ângelo tinha pedido a palavra. Se ele te ceder a palavra, você pode falar. Por mim, pode. Ângelo, só um segundinho. Pode falar, pode falar. Ronaldo, você é um grande colaborador, maravilha o que você falou, fantástico. Só uma pequena correção numa coisa que você falou. Você é conselheiro. Olha, tanto o titular como o suplente são todos conselheiros. A diferença básica é que no momento de votação, aí tem que votar o que estiver exercendo a titularidade, entendeu? Se você, como estiver exercendo a titularidade, você vota. Mas para falar, para discutir, para sugerir, para opinar, para compor grupo de trabalho, comissão, é totalmente liberado. Nós não podemos nos dar o luxo de você, um camarada com toda essa bagagem, essa vivência, se sentir assim que não é conselheiro, é um suplente. De forma alguma, você é um conselheiro. Eu já fui conselheiro de vários conselhos e, às vezes, na condição de suplente, eu trabalhei, às vezes, muito mais do que o titular, até porque, dependendo da coisa que a gente tem interesse. Então, só quero fazer essa correçãozinha na sua fala. Você é totalmente conselheiro, pelo amor de Deus, nem pensar em ser suplente só, não. Ô, Paulo, teu coração é maravilhoso, querido. Eu estou junto com vocês aqui, pode contar comigo sempre. Eu quero só deixar claro que estou aqui à disposição de vocês. Eu não quero, na verdade, atravessar nenhuma questão que vocês que esteja na pauta, né? Mas estou aqui junto com vocês, estamos juntos. O que eu gostaria muito que a gente pudesse construir juntos, né? Uma coisa muito harmônica, né? Por isso que eu estou dizendo assim que essa minha fala, ela não é uma crítica. Eu não quero que seja vista como uma crítica, ou como eu estou jogando pedra no Dimas, ou que eu estou... Nada disso. Eu acho que a partir de agora a gente construir juntos. Ele também não está sabendo que isso pode acontecer, né? Eu acho que talvez é uma coisa que a gente precisa chegar junto, dialogar, conversar e construir isso juntos. Então, por isso que eu quero abrir essa aspa e dizer que não é uma crítica à administração, à gestão do Dimas como secretário, mas eu acho importante a gente, quanto conselho, se fazer presente. A gente tem que estar lá e a gente atuar mesmo, né? Ronaldo, a sua colocação é totalmente pertinente. Ninguém está pensando em crítica. Aliás, não é esse o espírito, né? Nós temos que realmente caminhar juntos, né? Se tiver num determinado momento debater, divergir, mas caminhando juntos. É isso que é fundamental. Ângelo. Ronaldo, antes de tudo, seu Paulo, o senhor está coberto de razão. Ronaldo e Mike representam uma cadeira, né? Isso é importante a gente lembrar. Claro. Os dois representam uma cadeira, então os dois têm o mesmo poder de fala. Acontece que um deles vota, né? Mas ninguém é menos conselheiro por isso. A outra questão, isso que o Ronaldo trouxe, demonstra mais uma vez a necessidade da realização da conferência. Lembrando, a conferência ela vai dar as bases da atuação das políticas, da criação de políticas públicas no município.
É verdade, né, Ronaldo, você testemunhou aí uma reclamação, se é assim que eu posso dizer, que, pô, vocês querem, a gente não pode fazer nada sem vocês e tal, não sei se foi exatamente isso que você disse, mas o Sistema Municipal de Cultura ele existe para descentralizar decisões. Isso quer dizer que a prefeitura não pode criar ações? Longe disso, ela pode e deve criar ações, né? A função dela é fomentar. Mas aí a minha dúvida né? Também não é uma crítica à ação, tá? A minha dúvida o Fórum Setorial de Audiovisual, ele entende essa necessidade da criação de um festival ou de um sei lá o que está sendo criado do audiovisual? É importante saber, porque por quê? Para saber se a prefeitura vai gastar o dinheiro direito, né? Eu acho que um festival desse é importante para a cidade, né? Eu não sei se é festival, se é mostra, o que é. Um prêmio, né? Eu acho que é importante, né? Mas seria importante, antes de tudo, ter essa informação do próprio Fórum Setorial, né? O Fórum Setorial, ele teoricamente, né, é para isso que os eleitos do Conselho são eleitos, ele deve ter uma interlocução com a sua setorial para saber, né, para saber se isso é importante ou não. Eu, por exemplo, atuo no audiovisual, eu nunca fui consultado nem pela setorial, nem por ninguém sobre as necessidades de uma ação dessa. A prefeitura, Ângelo, a gestão pública, ela pode criar suas ações. Mas... Deixa eu fazer só uma parte do que você está falando, claro. Que inclusive, por exemplo, quanto apoio de divulgação, se a setorial está sabendo e está participando disso, ela pode apoiar, divulgando um pouco, falando para os seus pares, isso é fundamental, entendeu? Então, mas aí, essa decisão seria no mínimo cortês, só pela cortesia, não é um pedido de autorização nem nada, só pela cortesia, falar, ô conselho, olha, a gente vai criar aqui uma ação nova e tal, tô só te avisando. Né? Não é porque, olha, não é porque o conselho tem que decidir se aquilo vai acontecer ou não, não, longe disso. É porque é só pela cortesia, sabe? Seria, no mínimo, educado, né? A gente lembra que na República, né, justamente pela coisa ser pública, ela tem que ser de interesse coletivo, né? Então, mesmo com o protesto de muitos, a gente existe numa república, é importante que os valores republicanos sejam respeitados. Gente, eu vou sair da reunião nesse instante por aqui, eu vou tentar entrar no celular porque eu preciso sair. Obrigado, viu, gente? Mas eu vou tentar entrar aqui pelo celular e acompanhar no carro. Um abraço a todos vocês. Mas também nós estamos no fim já. Esse foi o último tema da pauta. Beleza. Eu queria, então, bom, fica pendente essa questão da conferência, né? Nós temos que montar, então, uma comissão, né? E não sei se montamos agora ou se montamos e depois marcamos uma extraordinária para começar a estruturar essa conferência. Eu acredito que a gente podia montar essa comissão via WhatsApp, essa coisa toda, e depois convocarmos uma reunião extraordinária. Como vocês pensam isso? E nessa comissão, o Ronaldo já está escalado. Eu ia sugerir que a comissão não fosse montada agora. Até, na verdade, pode ser, mas é que por conta do pouco contingente que a gente tem, exatamente, eu também da baixa quantia de pessoas que a gente tem. É claro que outras pessoas podem ingressar depois, sem problema nenhum, mas talvez a gente fazer isso por WhatsApp ou já deixar isso. E daí só marcar, então, o encontro dessa comissão, que pode ser mais ampla. Eu acho que essa comissão é legal de ter bastante gente para poder discutir isso amplamente, né? Eu quero fazer essa comunicação para todos, né, individualmente, no WhatsApp de cada um, tentando motivar, tentando chamar, né, para mais participação aqui nas nossas plenárias e nas nossas ações. Eu estou aqui esse ano, tem gente que nunca participou de nenhuma plenária, nenhuma reunião. Quer dizer, isso também precisa ser colocado
porque se a pessoa é do conselho, ou participa ou não participa e sai, e dá lugar para outro, né? É assim que eu vejo. Em todo conselho, tudo é assim, quer dizer, se você tem um número de faltas que você pode dar. Se você foi eleito e nunca participou, é porque você talvez não tivesse interesse, né? Então, e principalmente o do poder público, é o que o Mário Jefferson falou, ele tem que informar que a pessoa não está vindo, né? E perguntar por que não está vindo. Pede para o chefe para mudar, né? Eu não quero participar disso, então não participa. Mas é isso. Só uma sugestão, eu acho que concordo que a gente não deve montar a comissão agora, o baixo quórum e tal, mas eu acho que tem que constar como que foi na ata que foi deliberado a Sim. comissão, né? E que ela será organizada através de contato por Zap, etc., mas já fica definido que hoje a gente já lançou a pedra fundamental da conferência. Da conferência, exatamente. Isso. Assim como o Ronaldo já aceitou, eu também aceito fazer parte dessa comissão, entendeu? E vamos lá, quanto mais puder participar, melhor. Quem não, mas eu não sei nada, vai participar e vai aprender quem não sabe. E quem sabe vai compartilhar conhecimento, tranquilo. Você está falando que aceita, eu não convidei você ainda? Agora eu convido. Você aceita? Aceito. Tá certo, meu amigo. É brincadeira. Tamo junto, tranquilo. Então é isso. Mais alguma questão? Natália, cumprimos tudo? Mike, Ronaldo, Mário Jefferson. Tudo certinho, Antônio, isso aí. Podemos encerrar, então? Então, eu queria agradecer a participação de todos nessa primeira reunião da nossa gestão, que começou com a reunião da mesa na segunda-feira. Foi uma reunião super produtiva, ótima, proativa, e assim que a gente quer levar o espírito desse conselho, né? De contribuição, todos caminhando na mesma direção. É o que a gente gostaria. Então, eu queria agradecer a todos e dar como encerrada a nossa reunião. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abração a todos também aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Boa tarde, Tchau, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigada Parabéns a pela todos. primeira reunião.